da qualidade das aprendizagens. Colhe-se, porque a Sra. Ministra não disse, que a questão da natalidade aqui é talvez o fator menor no conjunto de fatores que levam a esta situação. E que eles residem onde? Residem no Estatuto de Carreira Docente, que foi aprovado este ano e que aumentou a carga horária dos professores dos quadros, precisamente para, por exemplo, no ensino secundário, 10% do horário de cada professor aumentou, o que significa, a partir de logo, um aumento também de 10% de horários, neste caso zero, ou seja, a menos. Colhe que a Sra. Ministra não fala das 2.500 escolas do primeiro ciclo do ensino básico, que de uma forma quase cega foi fechando em 2 anos por esse país fora. Colhe porque não diz que 40 mil alunos com necessidades educativas especiais ficaram sem apoio especializado este ano, o que significa que as suas turmas aumentam, de facto, o número de alunos, que deixa de ser de 20 para poder chegar até aos 28, colhe porque a Sra. Ministra da Educação vai dizendo que o rácio professor-aluno é de 1 para 9, aliás, é um número de alguma forma manipulado, porque entram aqui os professores que nem nas escolas estão colocados, e não diz, esconde com isso aquele que é o número máximo de alunos por turma. E é isso que a PENPROF tem vindo a dizer que deveria ser alterado, era precisamente a redução do número máximo, e não do rácio, evidentemente, de alunos por turma. E, portanto, há um conjunto de medidas tomadas ao longo deste ano, e já de anos anteriores, algumas razões que... A montante deste processo deste ano, aliás, a própria Ministra refere que a diminuição de vagas, ou pelo menos o aumento do número de professores que concorrem e que ficam no desemprego, não é deste ano, é já de há vários anos. Então estamos, a montante do problema, criticando o sistema. É isso que a FENPROF faz. Criticando o sistema, criticando aquelas medidas que, com o intuito que tem e que, pelos vistos, com êxito de dispensar professores, designadamente os professores contratados, está a fazer com que, efetivamente, as escolas tenham mais dificuldade em desenvolver projetos, muitos deles orientados para o combate ao insucesso e ao abandono escolar. Mas a Ministra acabou de dizer no telejornal que apenas respondeu aos pedidos de cada escola para o número de docentes que ela desejaria. Tem razão, porque as regras foram alteradas. É evidente que se as escolas deixam de poder reduzir as suas turmas por integração de alunos com necessidades educativas especiais, é evidente que se as escolas têm que atribuir mais horas letivas aos professores do quadro, é evidente que se as escolas têm que deixar, porque deixaram também de ter, até com alguns despachos que saíram no mês de agosto, estou-me a lembrar de um dos senhores secretários de Estado a 10 de agosto, deixaram de poder contar com determinado número de horas de redução para o desempenho de cargos por parte dos professores. É evidente que se as escolas tiveram que se organizar de acordo com estas novas regras, naturalmente requisitaram menos professores, até porque se tivessem requisitado professores da mesma forma que o fizeram em anos anteriores, o Ministério da Educação não estaria de acordo, não aceitaria. Provavelmente a inspeção iria verificar o que se passava e a escola não os poderia ter. Portanto, há aqui, e a Sra. Ministra disse outra coisa que também não é correta. É que, e aliás, já ouvi o Sr. Secretário de Estado, a Administração Educativa, também falar no assunto, que é: a maioria destes professores são dólares. A maioria destes professores não são jovens. Aliás, alguns, infelizmente, cada vez menos jovens. Hoje estive com professores com 18 e 19 anos de serviço que ficaram no desemprego. Estes professores, na sua maioria, já deram aulas. Nós contabilizamos que 16, 17 mil foram colocados 3 mil. Portanto, 13 mil professores, números redondos, neste momento, são pessoas que estavam colocados, que tiveram contratos no ano que terminou no dia 31 de agosto. Por razões de falta de docentes do quadro, por inúmeras razões. Sim, porque também esta é outra questão. O Ministério da Educação fez regressar às escolas professores que estavam a trabalhar em outras funções onde também eram necessários. Por exemplo, e aliás agora já está até a fazer alguns despachos de exceção, porque foi tão grande, digamos, a restrição que agora está a criar algumas dificuldades. Por exemplo, colegas que estavam a lecionar no ensino superior requisitados, professores que estavam requisitados por autarquias para desenvolver determinado tipo de projetos e de atividades no âmbito da educação física, de animação e outras, não é? Professores que estavam nos centros de formação. Portanto, estes professores foram quase todos mandados regressar com prejuízo para trabalho que eles estavam a fazer, que é um trabalho necessário, nos casos das escolas mesmo, noutros casos às comunidades educativas ou ensino superior, onde também, como se sabe, a dificuldade de abrir vagas é que é, e portanto acaba por se recorrer muito a estas requisições, e portanto o Ministério da Educação, e esta que é a verdade, tomou medidas com um objetivo: deixar de fora os professores contratados. E o êxito está à vista, e eu acho que há aqui, é evidente, um problema
problema, a Sra. Ministra diz que não é um problema do Ministério da Educação, mas é um problema do Governo. É um problema mas do Governo. Vamos fingirmos, antes de falarmos em um problema do Governo, o desemprego é um problema do Governo neste país, antes de falarmos sobre isso, gostava de saber, em sua opinião, se o sistema de ensino e a qualidade do sistema de ensino em Portugal fica muito afetado com estas alegadas medidas restritivas que afetam. Fica abalado, de facto, fica abalado. Eu diria que não vai sofrer aquilo que poderia vir a sofrer com estas medidas, porque os professores, ao contrário daquilo que é dito e repetido por responsáveis do Ministério da Educação, são excelentes profissionais e mesmo com sobrecarga de trabalho e com estas restrições que têm, aqueles que estão na escola vão dar o melhor de si para que as escolas possam funcionar da melhor forma e continuar a dar uma excelente resposta, a melhor resposta possível aos seus alunos. Agora, dizer que ainda assim há projetos que não vão poder ser desenvolvidos. Há trabalho, os professores este ano, eu acho que ainda nem sequer é possível imaginarmos, vão ter, há pouco falava-se nos professores titulares, estes professores são colegas que, tal como os outros, vão ter cargas letivas iguais aos outros e que depois ainda vão ter todos os cargos e funções da escola e que assim ainda vão ser avaliadores dos outros professores e, como se dizia aqui, vão acompanhar os novos. Mas é uma nova carreira que se abre com também os seus privilégios. Não, os privilégios não têm. Do professor titular? Nenhum, qual? E o vencimento dele é rigorosamente o mesmo que já tinha, porque essa carreira... Em termos de carreira. Pois, é uma carreira que não saiu da que existia para poder ir além da que existia, é uma carreira que se situa rigorosamente nos patamares que já existiam. A única coisa que esta carreira tem de novo para os professores, aliás, são duas coisas. A primeira são as restrições, é o impedimento, porque é por vagas, de muitos dos professores poderem ter acesso à categoria de professor titular. Por outro lado, a única coisa que tem é um acréscimo de responsabilidades, é uma concentração no professor de trabalho, é uma dupla avaliação, ainda nem falámos nisso, vamos começar as reuniões desta semana, porque estes professores titulares vão ser avaliados como os outros professores, pela sua atividade ativa, e a seguir vão ser avaliados pela inspeção pelos cargos. E, portanto, vão estar sob uma pressão tremenda, para além dos outros professores também, porque as suas cargas letivas vão aumentar, e, portanto, esta equipa do Ministério da Educação, quando sair, enfim, quando terminar o seu mandato, vai ficar para sempre na história da Educação em Portugal, como uma equipa que trouxe mais instabilidade, mais focos de instabilidade para as escolas. Aliás, eu nem percebo como é que alguém consegue dizer que um concurso, repare que não meteu um professor no quadro. É o primeiro ano, eu diria, mas tem a ver com a modalidade de concurso, em que não entrou um professor no quadro. Que deixa de fora, como nunca, milhares de professores sem emprego. Se diz que é o ano da estabilidade e o concurso da estabilidade. Eu queria até dizer que, por exemplo, este ano, aposentaram-se entre agosto de 2006 e julho de 2007 4.401 professores. Era natural que não todos, mas que muitos destes lugares, como aconteceu ano passado, fossem preenchidos por vagas de quadro. São professores do quadro que saem, deveriam ser professores do quadro que entraram. Não seriam os 4.400. Há sempre aqui alguns horários zero no meio disto tudo, mas vamos imaginar que pelo menos metade destes horários deveriam ter sido preenchidos por lugares de quadro. O que é que vai acontecer? São necessidades permanentes das escolas, porque são pessoas que se aposentam e que não há outros para o lugar, que vão ser superadas, neste caso, por contratos de trabalho precários, ou seja, até contrariando o que a própria lei diz que as necessidades permanentes dos estabelecimentos de ensino, das escolas neste caso, devem ser colmatadas através de pessoas de quadro. E, portanto, até isso está a ser contrariado, porque destes 3.252 professores contratados que o Ministério da Educação agora colocou, a grande maioria vai precisamente dar respostas que as escolas necessitariam que fossem dadas de uma forma estável através dos seus quadros e de uma forma definitiva. Mário Nogueira, muito obrigada por explicitar aqui a posição da FENPROF, Federação que defende os sindicatos de professores. Muito obrigada. Boa noite.